Estou aqui no provimento de conteúdo. Aí o tópico de número 18 é o tópico referente ao fluxo de caixa. Tá? O fluxo de caixa ele faz parte do bloco financeiro, né? Aqui está fluxo de caixa. Nesse tópico nós temos aqui vários artigos, né, que falam sobre o fluxo de caixa, e temos o artigo da T2TI, que é o artigo que trata do bloco financeiro. É importante que você leia os demais artigos e que leia também o artigo da T2TI do bloco financeiro. Tá? O bloco financeiro ele vai falar sobre todos os módulos desse bloco, né? Incluindo aí o fluxo de caixa. Okay? Para que serve o fluxo de caixa? Exemplo aí do fluxo de caixa, né? Nós temos aqui um exemplo semanal com as provisões, né, previsto e o realizado de determinado mês. Mês, ano, daqui vem as semanas, né? E aqui nós temos entradas, saídas. Ok? É importante então a leitura desse artigo T2TI e dos demais, para você ter uma visão geral do que é o fluxo de caixa, né? Como é que as empresas elas lidam com o fluxo de caixa, ok? Com base nisso, nós criamos o documento de visão. Né? Observe que o documento de visão, a referência dele é o artigo financeiro, do bloco financeiro, que nós temos a descrição do problema e temos a visão geral do produto. Então nós vamos ter o controle de entradas e saídas de determinado caixa, o planejamento de determinado caixa, o orçado versus realizado, o planejamento estratégico e os relatórios. Tudo isso vai sendo discutido no EAD, né? Depois que os artigos eles são postados, existe um fórum de discussão geral. Depois que o documento de visão é postado, existe um fórum para discutir o documento de visão. Ok? Depois dessas discussões, nós criamos o diagrama entidade-relacionamento e o Product Sprint Backlog, né, que são os requisitos que realmente serão implementados no nosso sistema. Então eu tenho aqui o Sprint Backlog, onde ele vai ter aqui o que nós devemos desenvolver. A tela principal, a janela de login e o controle de acesso. Nós estamos deixando um pouquinho para depois no treinamento, para fazer de uma vez. Temos então o controle de entradas e saídas, o planejamento de caixa, o orçado versus realizado, o planejamento estratégico e os relatórios. Tá, esse então é o nosso Sprint Backlog para o fluxo de caixa. Em relação ao DER, né, você deve analisar o fórum que fala sobre o DER e os demais fóruns para entender como é que nós chegamos a esse diagrama entidade-relacionamento. Você vê que é um diagrama bem parecido com o diagrama de orçamentos. Né? É quase igual, tá? A diferença vai consistir no fato de que um orçamento lá do bloco contábil, se você já viu o treinamento, você vai saber do que eu estou falando. Um orçamento ele está vinculado diretamente a uma empresa. Né? Um fluxo de caixa está vinculado a uma conta caixa e não a uma empresa em si. Então a visão aqui é diferente, tá? Muito embora a organização aqui do DER e o funcionamento seja igual, né, ao do controle de orçamentos. Depois no final do treinamento a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, sobre o fluxo de caixa e o controle de orçamentos lá do bloco contábil e fiscal, ok? Então vou baixar o DER, o XML do DER. Aqui está, ó, fluxo de caixa XML. Vou salvar isso aqui na minha área de trabalho. Eu vou abrir esse DER com o DB Designer. Tá, observe que essas tabelas, fechamento, caixa, banco, natureza financeira, já fazem parte do bloco financeiro. Conta caixa faz parte do cadastros. Então essas três tabelas eu não vou criar de novo, elas já existem no meu banco de dados. Eu vou criar essas outras três, né, que é o fluxo de caixa período, o fluxo de caixa em si e o fluxo de caixa detalhe, tá? Para isso eu vou abrir aqui o SQL.org. Vou selecionar o banco T2T e ERP.
no DB Designer, File, Export, SQL Create Script. Deixa tudo selecionado, inclusive isso daqui, ordenar as tabelas por chaves estrangeiras. Copia o script para a área de trabalho, vai no SQL.org, botão direito, cola. Então aqui está o script que nós precisamos. Natureza financeira eu já tenho essa tabela, vou tirar daí. Conta caixa eu já tenho essa tabela, vou tirar. Fluxo caixa período eu preciso. Fechamento caixa banco eu já possuo essa tabela, então vou tirar daí também. Fluxo de caixa e fluxo de caixa detalhe, essas aí vão ficar. Clica com o botão direito, execute query, execute all queries. Tá aí, as minhas 3 tabelas já estão criadas, tá? Eu já posso verificar aqui nas tabelas que eu tenho essas 3 tabelas aí: fluxo de caixa detalhe, fluxo de caixa período. A tabela fluxo de caixa período, ela já tem alguns períodos padrões aqui que devem ser armazenados para todas as empresas cadastradas, ok? Então veja, eu vou acessar aqui os dados dessa tabela. Observe que essa tabela é vinculada a uma conta caixa, como nós estamos vendo aqui, ó. Tá? Deixa eu dar uma olhada na tabela conta caixa para saber se eu tenho alguma coisa lá. Eu tenho 2 registros, né? Conta caixa cujo ID é 1 é a conta caixa geral, e o conta caixa cujo ID é 2 é um caixa interno. A princípio eu vou trabalhar com a conta caixa geral, cujo ID é igual a 1, tá? Então eu já vou selecionar aqui o meu fluxo de caixa período. Eu vou colocar aqui, vou vincular os períodos a essa conta caixa. E quais são os períodos? São esses 7 períodos aqui, ó. Esses aqui são padrões, ok? Então 01, 2, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Esse primeiro é diário, o segundo é semanal, terceiro mensal, bimestral, trimestral, semestral e anual. Tranquilo? Aí está. Então, é isso, né? Esse vídeo aqui é para mostrar para você a parte da documentação, né, que você precisa estudar antes de acompanhar o desenvolvimento desse módulo, ok? Como nós chegamos ao DER, né, o diagrama entidade relacionamento, você vai entender nas discussões que foram feitas aqui, e aqui no fórum DER do fluxo de caixa existem as explicações de cada uma das tabelas, tá? E finalmente como gerar, né, o banco de dados a partir do XML disponível aqui no provimento de conteúdo, ok? Com isso feito, podemos continuar com o nosso treinamento.